Boa noite a todos. Meu nome é Micaela Manecas Gomes. Estou a fazer o curso de Contabilidade e Auditoria e hoje trago aqui a NCRF 26, que é a contabilização de subsídio do governo e divulgação de apoios do governo. Bom, esta apresentação tem os seguintes tópicos: os objetivos, definição, tipos de subsídios, reconhecimento, reembolsos de subsídios. Teremos aqui dúvidas frequentes, como também teremos um exercício prático. Qual é o objetivo da NCRF 26? O objetivo da NCRF 26 é estabelecer o comportamento contabilístico dos subsídios do governo e quais as divulgações que devem ser feitas em relação aos subsídios do governo e as outras formas de apoio do governo. Ou seja, esta norma vem garantir a clareza sobre quando e como os subsídios devem ser reconhecidos, vem definir aquilo que é o tratamento contabilístico distinto para subsídios relacionados com ativos e também com rendimentos. Esta norma vem para fazer a divulgação suficiente para que os utentes das demonstrações financeiras venham compreender a natureza, a extensão e o impacto dos apoios recebidos. Para dizer que é uma norma mesmo que vem estabelecer aquilo que é o comportamento contabilístico dos subsídios do governo. Definição. O que são, afinal, os subsídios do governo? Subsídios do governo são assistências na forma de transferência de recursos, recursos que podem ser dinheiro, bens ou perdas de obrigações, que são concedidas por uma entidade governamental a uma empresa em troca do cumprimento de certas condições relacionadas com as atividades operacionais da empresa. Então, esta norma, ou seja, subsídios do governo, são mesmo essa assistência, né? É mesmo essa assistência que vem para fazer com que haja uma clareza naquilo que está relacionado ao governo. Ou seja, são transferências de recursos feitos pelo Estado. O Estado faz transferências, né? Podem até ser por entidades públicas ou para uma empresa, assim, que normalmente essa troca de cumprimento de certas condições relacionadas com as atividades operacionais. Então, podemos ter como exemplos de subsídios do governo a entrega de dinheiro para apoiar uma nova fábrica. Podemos ter também o financiamento não reembolsável para uma pesquisa científica. Podemos ter também o financiamento para uma construção de ponte. Podemos ter também pagamentos para compensar prejuízos agrícolas causados por seca. Então, tudo isso, os apoios à exportação de determinados produtos, isso aí sim são subsídios do governo, que são as assistências de transferência de recursos. Ou seja, o Estado transfere os recursos para nós, para uma entidade ou para uma empresa, assim. Então, temos os tipos de subsídios. Temos aqui subsídios relacionados, temos subsídios relacionados com ativos, temos os subsídios relacionados com rendimentos, temos outras formas de apoio governamental, que são os benefícios indiretos. Então, os subsídios relacionados com ativos
são destinados à aquisição, construção ou produção de ativos de longo prazo, ou seja, são aqueles subsídios que são concedidos com a condição de a entidade adquirir ou construir ou possuir ativos de longo prazo, como, por exemplo, máquinas, edifícios, equipamentos, onde o objetivo, qual é o objetivo? É apoiar esses investimentos. Por isso que são subsídios relacionados ao quê? Relacionados por isso que são subsídios relacionados a ativos. Então, como é que de referir também que, por exemplo, se o governo concede 100 mil meticais para ajudar na compra de uma máquina industrial ou na compra de uma máquina escavadora ou sei lá, o valor do subsídio vai ser o que? Vai ser reconhecido ao longo da vida útil da máquina, ao longo ao longo de quando a máquina estará o que? A trabalhar. Então, temos também subsídios relacionados com rendimentos, que são aqueles destinados a cobrir os custos ou despesas já incorridos ou a incorrer, que são aqueles que destinam-se a compensar custos ou despesas que já estão incorridas ou a cobrir perdas futuras, que é aquilo que eu estava a dizer. Ou seja, o objetivo deste subsídio é apoiar o funcionamento e reduzir o que? Os encargos. Então, vamos ter um exemplo. O governo concede 50 mil meticais para apoiar salários de jovens recém-contratados numa empresa. O subsídio, como é que esse subsídio vai ser reconhecido no rendimento? Esse subsídio vai ser reconhecido no rendimento no período em que os salários forem pagos. Estão a entender? Então, é exatamente isso aí. Então, temos aqui também as outras formas de apoio governamental, benefícios indiretos, como empréstimos subsidiários, perdas de dívidas, fornecimento de infraestruturas ou benefícios fiscais especiais. Reconhecimento. Ou seja, como é que esses subsídios do governo vão ser reconhecidos? Devem ser reconhecidos após existir, ou seja, certificar-se de que a empresa cumprirá as condições e eles associados e os subsídios serão recebidos. Ou seja, deve-se ter a certeza de que terá uma segurança razoável de que a entidade vai cumprir com as condições que são associadas ao subsídio. Então, é exatamente isso aí. Então, 2. Não basta a promessa do governo, mas sim é preciso existirem garantias de recebimento e do cumprimento dessas obrigações. Ou seja, é necessário que haja uma segurança razoável de que o subsídio será recebido. E não se reconhece imediatamente no capital próprio. O subsídio deve ser reconhecido como rendimento de forma sistemática ao longo dos períodos em que a entidade vai reconhecer os custos ou as despesas que pretende compensar. Relacionamos já aos subsídios relacionados ao rendimento. Então, aqui podemos ter também, como por exemplo, vou dar aqui um exemplo de como é que podemos reconhecer. Uma empresa recebe 100 mil meticais do governo para comprar uma máquina e tem uma vida útil de 10 anos. Então, como é que nós vamos reconhecer isso? 100 mil meticais, vamos reconhecer os 100 mil meticais como um rendimento diferido. E esses todos os anos, que são, vamos supor que todos os anos serão 10 mil meticais transferidos para resultados acompanhados de uma depreciação. Sabemos que depreciação é a perda desse bem, que é o quê? Que é a depreciação da máquina, neste caso. Então, é assim, temos um outro exemplo, que é uma empresa recebe 20 mil meticais para apoiar custos com salários em 2025. Como é que vamos reconhecer isso? O reconhecimento será de 20 mil meticais como rendimento em que ano? No ano base, que é o ano de 2025, no mesmo período em que se reconhece a despesa de salários.
Então, temos aqui também no ponto 2 que diz que os subsídios de governo devem ser reconhecidos como rendimentos numa base sistemática durante um período necessário para serem balanceados com os gastos relacionados que se pretende que eles compensem, que é aquele exemplo que eu estava aqui a dar. Sobre uma empresa que recebe 20 mil meticais para apoiar custos com salários em 2025. Ele vai reconhecer como rendimento em 2025, no mesmo período em que reconhece a despesa de salário. Então, temos aqui, trago aqui, né, um esquema de reconhecimento, onde temos aí subsídio governamental concedido, onde a empresa tem a certeza razoável de que cumprirá as condições e receberá o benefício. Então, aqui estamos dentro de uma questão. Vamos ver, vamos descobrir aqui o que vai acontecer se for um sim e se for um não. Se for um não, a empresa não reconhece, pode divulgar notas explicativas. Sabemos que as notas explicativas são aqueles, podemos dizer que um mini relatório daquilo que aconteceu na empresa. Então, podemos dizer que a empresa tem certeza razoável de que cumprirá com as condições e receberá o benefício. Se for sim, o subsídio está diretamente relacionado à aquisição de um ativo. E se isso realmente for um sim, temos a subvenção para ativos. Temos a subvenção para ativos. E a subvenção para ativos, podemos dizer que são aqueles são subsídios, né, do governo que são relacionados com os ativos, ou seja, são aqueles concedidos com condição de entidade adquirir, construir ou possuir ativos de longo prazo, como máquinas, edifícios. Então, e se houver a subvenção para ativos, ou seja, a aquisição para ativos, isso vai reduzir os custos do ativo no BP, como também vai reconhecer a via menor de depreciação, ou seja, da perda do valor do bem ao longo da vida útil do ativo. Mas se for um não, teremos a subvenção para receitas ou despesas, que é a aquisição das receitas ou das despesas, e também teremos o registro como receita diferida no passivo, e também teremos o reconhecimento como receita no DR, no mesmo período da despesa correlata ou naquela despesa. Então, temos aqui reembolsos de o quê? De subsídios. Reembolsos de subsídios. Então, aqui no reembolso de subsídios, nós temos subsídios relacionados com ativos, que é aquilo que já estávamos a dizer, e também temos subsídios relacionados com rendimentos. Os subsídios relacionados com ativos, eles, se já foram capitalizados como dedução do custo do ativo ou receita diferida, o reembolso reduz o valor do ativo ou aumenta a obrigação reconhecida. E qualquer diferença entre o valor reembolsado e o valor já amortizado deve ser ajustada onde? Nos resultados. Ou seja, a entidade deve diminuir o saldo dos rendimentos diferidos correspondente ao subsídio, ou, se já tiver sido totalmente transferido para resultados, deve reconhecer um gasto imediato no período do reembolso, quis dizer. Um exemplo prático. Até podemos trazer este exemplo prático, né? Mas, sim. Então, até podemos dar esse exemplo prático. Uma empresa recebe 100 mil meticais para comprar uma máquina. Então, no momento do reembolso, ainda havia 60 mil meticais no saldo de rendimentos diferidos. Então, como é que esse lançamento ficaria? Teríamos os rendimentos diferidos e que teríamos a débito 60 mil meticais e teríamos como a crédito, caixa ou banco 60 mil meticais. Então, depois escreveríamos aí pelo reembolso dos subsídios. Então, temos também subsídios como rendimentos, que se já foram reconhecidos como rendimento, o reembolso é registrado como gasto do período, ou seja, deve ser tratado como uma alteração estimativa contabilística, ou seja, o primeiro reduz o saldo dos rendimentos diferidos, se esse mesmo saldo existir, e se o valor a reembolsar for maior do que o saldo existente, a diferença é reconhecida como gasto imediato no resultado do período.
que é o que eu estava a dizer. Então, temos aqui como dúvidas frequentes. Vamos às dúvidas frequentes. É necessário divulgar subsídios não recebidos ou benefícios indiretos? Bom, é sim necessário divulgar os subsídios não recebidos ou benefícios indiretos, pois a entidade deve informar em notas as demonstrações financeiras, natureza e extensão do subsídio, condições a cumprir, valores recebidos ou contingentes. Segunda pergunta, será que o subsídio pode ser capitalizado se o ativo estiver em construção parcial? Se o ativo estiver em uma construção em parcelas, será que esse ativo pode ser capitalizado? Sim, esse ativo pode sim ser capitalizado. E essa capitalização é feita proporcionalmente à parte concluída quando o ativo ou parte dele está pronto para um uso independente. Então, deixei essas duas questões, ou seja, dúvidas frequentes. Temos o exercício prático. Uma empresa recebeu um subsídio de 90 mil meticais, como contrapartida de criação de 40 novos postos de trabalho e sua manutenção por 3 anos. Como deve ser contabilizado esse subsídio? Uma empresa recebeu um subsídio de 90 mil meticais, como contrapartida da criação 40 novos postos de trabalho e sua manutenção por 3 anos. Ok? Temos aqui a vida útil de 3 anos. Como deve ser contabilizado esse subsídio? Vamos ver como é que vamos contabilizar esse subsídio que a empresa recebeu. Então, temos aqui bancos, que é dos bancos. Claramente que se a empresa recebeu, claramente que vai receber pelo banco. Então, temos aqui 121, que é depósito à ordem, que são 90 mil meticais, acreditar acréscimos e diferimentos, porque dissemos que durante os lançamentos para esta norma, ou seja, para esta contabilização de subsídios de governo, nós utilizamos os acréscimos ou os diferimentos. Então, temos aqui acreditar acréscimos e diferimentos 492, que são os acréscimos, que são os rendimentos diferidos com um valor de 90 mil meticais. Rendimentos diferidos, né? Vou ressaltar que são valores que a empresa recebe que ainda não devem ser reconhecidos como rendimento imediato, porque estão ligados a condições futuras a cumprir. Não são coisas, ou seja, ficam registrados no passivo e representam uma obrigação de só reconhecer resultados de longo tempo. Então, é exatamente isso aí. Então, por exemplo, quando a empresa recebe um subsídio relacionado com ativos para comprar uma máquina, o valor não vai diretamente para o rendimento. Primeiro é registrado de rendimentos diferidos, depois é transferido para resultados gradualmente, acompanhando a depreciação ou amortização do ativo financiado. Então, que por si temos aqui rendimentos diferidos, que são 90 mil meticais, e como ali vinham 3 anos, então eu coloquei aqui mensalmente, sem simultâneo com o reconhecimento do gasto com o pessoal. Então, coloquei aqui 49 acréscimos de diferimentos, 492 acréscimos diferidos, 2.500, acreditar 76 e 7621, que são subsídios à exploração, que são 2.500. Pelo reconhecimento do subsídio. Como é que nós tivemos esses 2.500? Esse 2.500 foi assim calculado. Nós tivemos o que a empresa recebeu, que é o 90 mil meticais, dividido por 36 meses, que são os três meses neste caso. Então, deu-nos aqui 2.500. E por fim, dou assim a minha apresentação. E muito obrigada pela atenção dispensada e vou te uma boa noite.